Mas vamos para a Argentina, porque lá eles receberam a lista de medidas que devem implementar para integrar a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que inclui as maiores economias do mundo com regimes democráticos. A chanceler argentina, Diana Mondino, recebeu o documento com as medidas nas mãos do secretário-geral da OCDE, o australiano Matthias Cormann, durante uma cerimônia que foi realizada na sede da organização, lá em Paris. A Argentina manifestou lá em 2016, durante a presidência ainda de Maurício Macri, o desejo de aderir à OCDE, que decidiu 6 anos depois iniciar o processo de discussões com este país, assim como com o Brasil, Peru, Bulgária, Croácia e Romênia. A pergunta é a seguinte: ganha o quê, perde o quê, interessa a quem, Gustavo Segré? É interessante quando a OCDE aceita um país, porque ele está demonstrando questões, por exemplo, entre outras coisas, de combate à inflação, à corrupção. Então me parece muito válido. A Argentina tem que estar, Colômbia já está, Costa Rica já está, México já está. Então são países que são importantes para hoje uma conjuntura mundial e devem estar, além do mais, não pode ficar de fora. O Brasil também não deveria, a Argentina não deveria, mas são processos muito lentos ainda. Mas já a opção de poder fazer parte me parece uma boa notícia para a Argentina. E para você, Piperno? Claro, eu sou a favor de que todo mundo entre nesses organismos, sim, até porque é um organismo que exige alguns selos de qualidade, então, enfim, de qualidade de indicadores, no caso, né? Então é importante, eu acho que a Argentina deve, sim, tentar cumprir as exigências e, do ponto de vista político, seria um bônus aí para esse começo de gestão do presidente Milei. Mas que demora muito, né? Isso aí é um processo que não vai pegar o Milei, vai pegar o sucessor do Milei, porque é muito demorado. É no Brasil mesmo. Quanto tempo está no Brasil nessa história aí para entrar na OCDE? E a OCDE tem uma outra vantagem muito grande, Ara. Sabe o que é? É a padronização de regras. Então, em contrato, questão tributária, Então, isso começa a dar uma padronização de regras que melhora muito a governança, que você acabou de mencionar no comentário. Ajuda muito a entrar na OCDE. E aí o político pode reclamar de alguns enquadramentos, falar, olha, eu tenho que agora cumprir a OCDE aí e tal, mas é muito bom. Isso traz uma padronização de regras muito importantes para trazer o tal da estabilidade e previsibilidade das regras que nós tanto debatemos aqui no 3 em 1. Exatamente. A OCDE ela não é um bloco econômico que você vai ter uma vantagem comercial, mas é uma grande vitrine. A partir do momento que você está na OCDE, é como se você tivesse um selo de qualidade de um país que está em desenvolvimento, que caminha para o desenvolvimento ou que já é desenvolvido por adotar determinadas regras. E aí, como o Segré falou, isso passa por combate à corrupção, isso passa também por segurança jurídica e transparência. Aliás, a Argentina dá um bom exemplo com Milei, que utiliza aerolíneas argentinas em classe comercial. Caminho para a OCDE, está voando para a OCDE. O Brasil, com essa medida da FAB, do TCU, de falta de transparência para os aviões da FAB, eu fico imaginando um membro da OCDE lendo algo desse nível. Como um comentário final, por favor, os países da OCDE têm um IVA de 19,2% de média. A Argentina tem 21% e o Brasil... É o famoso fica a dica para o Congresso, é isso? Mais ou menos isso. E ainda sobre a OCDE, a organização elevou a previsão de crescimento da economia brasileira nesse ano para 1,9%. A expectativa anterior era 1,8%. Para 2025, a previsão subiu de 2% para 2,1%. A organização vê o crescimento mundial impactado pela força dos Estados Unidos, que também tiveram um PIB previsto revisitado para cima. O que é esse sorrisinho, Fábio Piperno? Que foi esse sorrisinho, essa mão no queixo, Fábio Piperno? Avisar o pessoal da OCDE que até o Boletim Focus já revisou isso para cima. Se o Boletim Focus já revisou isso para cima, é porque a curva de alta é maior ainda. Olha, aliás, avisar essa turma ele tem uma questão pessoal com os economistas. Já percebi, viu, Gani? Você sabe que... Eu acho que ele quer trabalhar no Boletim Focus. Eu acho, eles vão te convidar para você fazer um estágio lá. E eu citei esse economista, que é o americano William Laborde, que escreveu essa
obra, criticando os erros de previsões, porque um dia o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falou porque as previsões aqui do Brasil elas têm errado muito e tal. Mas nessa entrevista que a gente citou há pouco, ele mencionou de novo o Boletim Focus. Mas, de qualquer forma, até o Boletim Focus já recalibrou isso para cima. Então, a OCDE está chegando atrasada. E, inclusive, talvez a OCDE também não saiba que agora, no mês de março, esse dado saiu hoje, o Brasil recebeu investimentos estrangeiros 9 bilhões e 600 milhões de dólares, que foi, para o mês de março, o melhor resultado desde 2012. Né? Melhorou muito, felizmente. Primeiro trimestre. Mas tem foi um muito ponto bom. aí, é verdade que você falou, mas foram investimentos em renda fixa, lógico, né? Taxas de juros elevadíssimas aqui, investimento em ações saiu. Investimento em ações saiu, mas vem cá, o fato é que... Produtivos. Aqueles que vêm, compram uma fábrica... Sim, mas está nesse bolo também. Então tem renda fixa, mas está também investimentos produtivos, sim. E é o melhor resultado para o mês desde 2012. Acho que não é algo para se jogar no lixo. Não. Nada que seja uma notícia boa é para se jogar no lixo. Mas as questões vinculadas sempre com essas projeções avaliam dados do momento. Então, é uma fotografia. Tem inclusive uma situação que é ceteris paribus, quando a gente utiliza numa projeção, muda para cima ou para baixo em função de alguma coisa que possa haver mudado para melhor ou para pior. Não é criticável porque aumenta, nem porque diminui, se alguma coisa na conjuntura econômica local modificou. Nesse caso da OCDE, não está dizendo o Brasil está fazendo a coisa certa, então vai aumentar a atividade econômica. Não, ele linka com a melhora dos Estados Unidos. Então, e ele faz uma projeção mais modesta, mais modesta, não só do que o Boletim Focus, que eu brinquei aqui, mas sim de muitos outros organismos. Até o FMI também já revisou isso para cima. Agora, de qualquer modo, viu, Fábio Piperno, 2% é algo ainda muito baixo, né? Que a gente vem de um histórico tão ruim. Eu sei, mas que quando eles falam 2%, como eles erram por muito, geralmente dá uns 200% acima da previsão deles. Não é porque isso vai ser... Não estou dizendo que vai ser 200% acima dos 2%. Agora, se a gente diminuísse o tamanho do Estado, se a gente oferecesse mais segurança jurídica, respeito aos contratos, aí, consequentemente, a taxa de juros iria cair, a inflação iria ficar mais controlada, aí sim a gente poderia estar falando de um crescimento de 4%, 5%, mas a gente tem que se contentar aí com esses míseros 2%, que não vai resolver o problema. Me permita dar o exemplo de por que muitas vezes tem investidores que vêm aqui no Brasil, eu conheço bem essa área. Você tem um mercado consumidor gigantesco, em todas as áreas, em todos os tipos de participantes da pirâmide social e econômica. Então, um investidor de fora que possa, num país só, atender uma quantidade de mercado potencial tão grande, sempre é atrativo. Sim. Sempre é atrativo. E aí você tem outra questão que também impacta. Em 2021, eu lembro, o valor do dólar era R$ 5,58. Imaginemos que em algum momento, nesse ano, veio alguém com dinheiro, dólares, passou para reais, aplicou na taxa de juros e hoje ele tem, além do retorno da taxa de juros, a possibilidade de recuperar esses dólares com uma taxa de câmbio mais baixa. Então, o capital especulativo não é produtivo, mas mesmo assim é dinheiro que entrou e que em algum momento vai sair. E aí que está o problema. A questão da melhora nos investimentos diretos, o IDE, tem a ver com diretos externos produtivos, porque eles não têm a facilidade de pegar dinheiro, aplicar na bolsa, aplicar em outros bens de renda fixa ou variável e levar de novo embora. Ele veio aqui para gerar emprego e para produzir. E esses são os que ficam durante mais tempo. Esses são os importantes. Fala, senhor. Piperno, nós somos a seleção canarinho, não é isso? Que era símbolo do Brasil, a seleção brasileira de futebol. Quer mudar para a seleção da galinha pintadinha. Porque a gente só tem voo de galinha na economia. Você cresce um pouquinho, volta a não crescer. Cresce um pouquinho, volta a não crescer. Por que nós temos esse eterno voo de galinha há mais de 30 anos? Por uma razão muito simples. Nós não fazemos a lição de casa para que nós possamos ter o crescimento econômico sustentável. Nós temos uma das economias mais fechadas do mundo, nós temos
uma relação dívida-PIB que é a mais elevada entre os países emergentes, nós temos a carga tributária mais pesada entre os países emergentes e nós temos uma queda de produtividade absurda porque a nossa mão de obra é pouco qualificada, porque temos uma educação de péssima qualidade. Então, se a gente não acertar essas coisas, previsão de 1,8, 1,7, está tão abaixo do PIB potencial do Brasil que a gente não ia nem estar discutindo. A gente devia ter vergonha dessas previsões. Vergonha. O Brasil precisa estar crescendo de forma sustentável, ano após ano, mais de 4%. É isso que a gente precisava estar crescendo, mas nunca vai crescer se não resolver essas questões estruturais do país. É esse o ponto. Então, nós vamos ficar aqui celebrando, o ano cresceu 3, agora crescemos 1, agora voltou a crescer 4. Isso não adianta nada para o Brasil. O Brasil precisa ter crescimento sustentável. E crescimento sustentável não vai ocorrer se essas reformas estruturantes da economia, principalmente abertura econômica, queda dos impostos no país e melhoria de produtividade, investir na educação, na competitividade. Se nós não tivermos essas coisas, esquece, vamos continuar sendo a seleção da galinha pintadinha. Rápida parada para você que nos acompanha pelo rádio, a gente volta rapidinho. Diga, Gani. Então, só corroborando aqui com o que o Dávila falou, só para ter uma ideia, a Rússia, envolvida numa guerra com a Ucrânia, cresce mais que o Brasil. Não. Sim. Não. Esse ano a previsão é de maior crescimento que o Brasil. Previsão de novo, né? Previsão, você está falando de previsão do 2,1. Calma lá. Tá 2,5. Eu não estou falando de previsão 2, não. Previsão contra previsão. Escuta, calma. Muita calma nessa hora. Eu estou dizendo que essas previsões lixos, elas estão falando elas começaram o ano com 1,0, 1,5 e tal, agora elas estão subindo. Algumas já estão chegando a 2,2, 2,3, elas continuam com tendência de alta, felizmente. Da Rússia também está por aí, a Rússia em guerra, é verdade, mas nós estamos falando em previsão. Agora, realidade, Brasil e Rússia, por exemplo, 2023, o Brasil cresceu lá um pouquinho a mais e tal, né? Como já tinha feito em 2022. Então, calma, quer dizer, vamos pegar os dados já consolidados de 22 e 23, que é o período da guerra, né? Tá claro para você? Não, tudo bem, como a gente estava discutindo projeção, aí o Piperno falou, agora a projeção é para cima, eu trouxe aqui o dado da Rússia, mostrando que esse 2,1 do Brasil é muito pouco. Mas você vê, o Brasil tem uma previsão de crescer mais que o Brasil. O Brasil é um país que vai tão mal, mas tão mal, eu sou tão cético, falo isso toda hora, e assim, é óbvio que eu não vou acreditar. Esse tipo de previsão é uma obra de ficção, né? De talvez quem queira usar para dar uma especulada. Você sabe o que acontece, ô Piperno? As cartomantes, elas recusaram este emprego e aí a gente, economista, pegou pra gente. Por isso que a gente erra tanto. Mas de um modo ou de outro, Segre, independente, aquilo que nós falávamos sobre previsibilidade, a previsão, ela é um norte, é uma referência. E num ambiente tão instável quanto o nosso, esse tipo de olhar dá algum tipo de compasso para a caminhada dos investidores, para as escolhas que vão ser feitas, né? Independentemente de ela estar muito apegada à realidade ou não, né? Sim, mas quando um investidor vai resolver investir, não é dos primeiros indicadores que observa o crescimento do PIB. Observa um monte de outras coisas. Claro. Não é a prioridade. Será, então, se vai crescer 2, eu vou. Se vai crescer 1,8, não vou. Não. Muitas vezes é interessante investir até em depressão. Porque sempre pela tem oportunidade que surge ali. Você pode comprar ativos a um preço muito legal, mas a situação da segurança jurídica é muito mais importante que o crescimento. Por exemplo, a responsabilidade fiscal é muito mais importante que o crescimento. Então, serve, lógico, qualquer indicador que seja economicamente bom para a sociedade, se tem um signo positivo, é muito melhor. Sempre. Não interessa se é pouco ou é muito. Mas concordo com os meus colegas. O Brasil tem uma força que não está utilizando por erros de gestão, não desse governo, de muitos para trás. Tomara que um dia vejamos essa mudança para frente. Perfeito. Estamos de volta aqui para você que nos acompanha pela Rede Rádio, ainda falando sobre a previsão da OCDE. Para fechar, Gani. Não, em grande parte, o que acontece? Os recursos nossos, eles vão para financiar o governo. E não é financiar investimento do governo, é financiar gasto corrente, avião da FAB, benefício para o judiciário.
isso, em grande parte, explica o nosso atraso. A poupança privada no Brasil, ela é muito baixa. E se a poupança privada é muito baixa, a taxa de juros é muito elevada, o que penaliza o investimento privado, que é o motor do crescimento econômico. Então, o nosso atraso, Piperno, é porque a gente, em parte, tem um Estado gigantesco e ineficiente. Pode ter um pouco de tudo isso, mas tem mais um monte de fatores. Hoje, por exemplo, tem uma notícia... Pois é, eu acho que você foi muito bem nisso, né? Hoje, por exemplo, tem uma notinha desse tamanho, pequenininha, em um jornal, né? Falando sobre uma coisa que me chamou muito a atenção. Há um programa aqui no estado de São Paulo para renegociação de dívidas do ICMS, né? E um grande grupo, enfim, de varejo e tal, ele conseguiu a proeza de transformar uma dívida de 3 bilhões e 600 milhões de reais, pagando só 20%. Então ele vai pagar 700 milhões, acho que 720 milhões, em um prazo de 10 anos. Olha o tipo de favor que o Estado também é capaz de fazer para grandes grupos privilegiados. É assim, todo mundo do Brasil tira uma lasquinha, algum tipo de privilégio.